Consistindo de duas mãos que estão conectadas nas extremidades por cima dos ombros do usuário, o Grab Pack é como uma mochila especial composta de 3 partes. A primeira é uma estrutura com alças para ser carregada pelo usuário. A segunda, um cabo retrátil especial de vários metros armazenado no compartimento anterior semelhante a uma mochila. E por último, 2 zonas com gatilhos para disparos e mãos presas a elas, de forma padrão, uma mão azul e outra vermelha. O cabo do Grab Pack é curiosamente capaz de conduzir eletricidade, um elemento importantíssimo para se locomover pela fábrica Playtime, utilizar equipamentos e acessar áreas restritas da fábrica. Inclusive, é preciso que os funcionários tomem muito cuidado ao usar a eletricidade através do Grab Pack, pode ser perigoso. Normalmente a mão azul está situada à esquerda do usuário e vem inserida como padrão no Grab Pack. A mão direita possui a possibilidade de ser trocada para diversos usos, sendo a mais comum e padrão a mão vermelha. Entretanto, temos como exemplo a mão verde, que pode substituir a mão vermelha para executar outras funções na fábrica. Entretanto, é necessário tomar cuidado ao operar maquinário pesado com Grab Pack, que, apesar de eficiente, é frágil e pode ser destruído caso entre em contato com o sistema de eliminação de lixo ou trituradores. Você sabe, se tem uma placa, tem uma história. Quem será que foi o primeiro a fazer bosta? Além disso, o Grab Pack não é um brinquedo. Seu sistema é complexo e utiliza cabos extensíveis feitos de um material especial que pode ser bem perigoso se for usado de maneira incorreta, causando ferimentos graves ao seu usuário. O Grab Pack é um equipamento criado pela Playtime Company para funcionários realizarem tarefas do cotidiano na fábrica. Ele não é vendido nas lojas de brinquedos de todos os países, é exclusivo para os funcionários. Entretanto, o Grab Pack também já foi usado por crianças órfãs para realizar jogos e testes dentro da fábrica. É lógico, em ambientes controlados. O Grab Pack é fácil de se utilizar e totalmente intuitivo e proporciona uma oportunidade de expandir a criatividade e capacidade das mentes e músculos de qualquer pessoa. Todo equipamento foi testado antes de ser passado para qualquer criança, que fique claro. Ou talvez não, a gente não tem certeza. Lembrando que apesar de ser uma criação da Playtime CEO com patente pendente, o Grab Pack não é um brinquedo e precisa ser devolvido após as crianças realizarem os testes. O Grab Pack possui diversos usos que são determinados pelas mãos de cores diferentes que podem ser anexadas facilmente a ele. Cada cor parece ter uma função específica que é única e exclusiva. Entretanto, as funções básicas como puxar objetos, coletar itens, conduzir eletricidades e outras funções cruciais podem ser feitas por qualquer mão de qualquer cor, embora seja recomendado que se utilize cada uma das mãos com seus próprios objetivos. A mão verde, por exemplo, pode ser utilizada sim para puxar objetos, mas esse não é o seu uso recomendado, ela não foi feita para isso. Vamos então conferir os principais usos de cada mão que a gente conhece até agora. Azul, vermelho e verde podem puxar e coletar itens por toda a fábrica. Azul e vermelho podem conduzir eletricidade por postes e interligar seções inteiras. Azul, vermelho e verde, elas podem abrir portas exclusivas que estejam sinalizadas com a cor referente à mão do Grab Pack. Então a gente usa a mão no scanner e abre a porta. Se o scanner for vermelho, usa a cor vermelha. E por aí vai. Verde, ela carrega eletricidade por até 10 segundos e descarrega essa mesma eletricidade em um local específico para abrir portas e fazer mecanismos elétricos voltarem a funcionar. Azul, mover o jogador por diferentes áreas. As mãos do Grab Pack têm a capacidade de agarrar ou grudar nas superfícies, permitindo que o jogador se mova por diversas áreas da fábrica, seja para cima ou para baixo. A mão vermelha também pode fazer algumas dessas funções, mas não é recomendado. É claro que podemos pensar que essas não são as únicas cores e nem as únicas funções do Grab Pack, não é mesmo? Mas quais serão as outras? O capítulo 2 trouxe diversas melhorias de jogabilidade e exploração quando comparamos com o primeiro capítulo. Isso se dá principalmente ao uso mais interessante da mão azul, que agora, além de suas antigas funções, permitiu ao jogador se balançar estilo Tarzan e puxar a si mesmo para lugares específicos utilizando aquelas barras presas ao teto. Logicamente, a mão verde foi a mais inovadora e inesperada, permitindo a criação de diversos puzzles interessantes que exigem estratégia e também velocidade, e fica ainda mais complexo quando é necessário usar as duas mãos em conjunto, conduzindo eletricidade, por exemplo, e tendo que saltar por vários obstáculos. Não podemos deixar de imaginar que o mesmo tipo de inovação vai acontecer nos próximos capítulos. O terceiro capítulo da saga tem tudo para ser ainda maior e mais desafiador, fazendo com que os jogadores necessitem de novas opções de mãos para seu equipamento.
Lá no capítulo 1, a gente encontra várias marcas de mãos coloridas por diversos lugares na fábrica, como se alguém tivesse colocado sua mão na tinta e depois colocado nas paredes ou no chão. As cores que a gente encontra com essas marcas de mão são de cores azul, vermelho, verde e amarelo. Na época do primeiro capítulo, a gente tinha somente as mãos azul e vermelho para o Grab Pack. Notavelmente, a mão verde se tornou padrão no capítulo 2. E se a gente seguir esse raciocínio, então, será que a gente vai ver uma mão amarela no capítulo 3? É muito provável, né? O que não fica claro é qual será a sua habilidade principal. Mas será que essas 4 serão as únicas cores do Grab Pack? Seria muito interessante a gente ter diversas cores de mão com diferentes habilidades cada uma, não é mesmo? Então, quais seriam as possíveis mãos de Grab Pack que encontraremos no capítulo 3 e nos capítulos seguintes? Quais serão os seus upgrades? Vamos com calma. Primeiro, vamos pensar nas cores. Usando um esquema de cor bem simples e seguindo a ideia das marcas de mão do capítulo 1 que eu falei, é de se imaginar que a próxima mão vai ser na cor amarela. E pensa bem, é uma cor bem forte e facilmente reconhecida, que pode ser facilmente diferenciada das outras que nós já temos. Imaginando que ela possa ser um upgrade da mão vermelha, já que a mão do lado esquerdo parece ser mais padrão, sem uma grande habilidade própria, a mão amarela poderia possuir todas as habilidades básicas, porém com maior força e capacidade de extensão. Perceba que a gente pode facilmente agarrar e puxar objetos para nós, certo? E se a gente precisasse do contrário? Se precisássemos empurrar objetos para longe de nós? Imagina que a gente precisa passar por um duto de ventilação que está barricado ao final por várias caixas. É muito mais fácil pensar em empurrar esses objetos do que ficar puxando eles até a saída do duto, não é mesmo? Pensando nisso, a mão amarela iria servir para empurrar com grande força objetos que estão na nossa frente. E quais seriam as outras opções de cores? Bom, aqui a gente só pode imaginar, mas eu tenho algumas ideias que são baseadas em cores mais comuns que a gente vê durante todos os capítulos. A primeira cor que eu penso é a cor violeta. Essa cor aparece inicialmente no Musical Memory, um jogo lá do Bunzo. É de se esperar que uma cor que já apareceu antes seja usada novamente em capítulos seguintes, certo? Mas qual seria a função dessa mão violeta? A gente sabe que o protagonista é perseguido na fábrica por diversos experimentos monstruosos, certo? Isso não é novidade. E eu não sei vocês, mas eu sinto falta de uma forma de se defender desses monstros, afastá-los de alguma forma, entende? Creio que a mão violeta poderia ter essa função, mas não de forma indiscriminada que a gente pode usar sempre. Pensa que ela podia ser carregada com uma espécie de energia de repulsão em determinadas estações que estão nos lugares lá da fábrica. Pensemos que os funcionários antigamente precisassem usar essas estações para carregar as suas mãos violetas para lidar com os experimentos rebeldes, para poder colocar eles em suas celas depois dos experimentos, testes e coisas parecidas. Senão, eles não iam ter defesa nenhuma contra os experimentos monstruosos e perigosos, não é mesmo? Nesse caso, a gente carregaria essa mesma mão violeta e quando a gente estivesse encurralado, usaria contra um experimento perseguidor, que ficaria atordoado por alguns instantes e nos possibilitando fugir. Isso gastaria uma espécie de carga e a mão ficaria inutilizável. Com o tempo, a gente poderia até dar upgrades para aumentar o número de cargas na mão violeta. É lógico que o jogo precisaria investir mais nessa parte de perseguições não programadas, assim como a gente tem em Five Nights at Freddy's Security Breach, por exemplo. E eu pensei na cor violeta para esse tipo de mecânica só porque a palavra violeta parece com a palavra violenta. Agora que eu parei pra pensar, é uma bosta de argumento. Outra cor que vemos lá no Musical Memory é a cor laranja. Lá no capítulo 2, eu pensei que mataríamos Mummy Longlegs com fogo. Nós até vemos um cartaz sobre isso no game e nos deparamos com um enorme forno. Nesse caso, utilizamos a mão verde para acender o forno através da eletricidade, mas acabou que não utilizamos o fogaréu para matar a mob. Eu penso que a Playtime é cheia de maquinários que podem funcionar com fogo e carvão, e seria muito interessante se a mão laranja fosse uma mão inflamável, que poderíamos usar de forma semelhante à mão verde, onde colocaríamos a mão em uma fonte de fogo e ela ficaria em chamas. E aí sim, a gente poderia utilizar essas chamas para acender outros lugares que necessitem de fogo, como tochas, lareiras ou fornos a carvão, por exemplo.
Interessante, não é mesmo? E algo parecido poderia ser usado com uma mão de cor azul clara. A cor azul clara é facilmente encontrada nos escritos dos dutos de ventilação do capítulo 1. E a mão azul clara poderia fazer o oposto da mão laranja. Seria uma forma de armazenar e soltar água, com o intuito de apagar incêndios, por exemplo. Vamos lembrar que no final do capítulo 2 acontecem muitas explosões quando Mummy Longlegs nos persegue e a gente pode ver muito fogo no local. Seria muito interessante uma mão em que a gente pudesse armazenar a água e utilizar ela para apagar locais em chamas e assim continuar prosseguindo no game. Ou então, utilizar ela em ambientes gelados, tipo uma geladeira, um frigorífico, para produzir gelo, ou até mesmo despejar água em superfícies e usar em conjunto com a mão verde para conduzir eletricidade por diversos locais e até mesmo fazer armadilhas para os monstros. Eu também acharia interessante uma mão que fosse capaz de apagar e acender luzes nos locais. Eu estou falando da última cor que aparece no Musical Memory, a cor branca. Seria interessante uma mão que tivesse capacidade de soltar um micropulso eletromagnético que interrompesse a emissão de luz no local e funcionamento de maquinário pesado que também estivesse no cômodo. Isso seria interessante para momentos de furtividade, de stealth, em que precisaríamos apagar as luzes em um cômodo que existe um experimento monstruoso nos procurando, e usaríamos a falta de luz para a gente se esconder nas sombras e passar despercebido. Depois de um tempo, lógico, a luz voltaria ao cômodo e precisaríamos esperar a mão branca recarregar, e ela recarregaria conforme a gente anda pela fábrica, numa espécie de armazenamento através da energia cinética. Ela também poderia servir como uma espécie de lanterna, emitindo uma pequena luz à nossa frente, no melhor estilo Lumos de Harry Potter. Meu Deus, que coisa nerd. Na verdade, o protagonista possui uma lanterna em sua cabeça. Dá pra ver isso em ambientes escuros, como as profundezas da fábrica do capítulo 2, por exemplo. Ainda assim, eu acredito que seria muito mais legal ter uma fonte de luz saindo das mãos do Grab Pack. É claro que a gente tem que lembrar que o Grab Pack só pode utilizar 2 mãos por vez, né? A menos, é claro, que a gente tenha um Grab Pack mutante de 4 braços por aí em algum lugar. Quem é a aranha agora, hein, Mami? De qualquer forma, esse sistema de mãos poderia ser muito bem aproveitado se o jogo nos permitisse ter uma espécie de inventário, onde guardaríamos todas as mãos que a gente coletasse e a gente pudesse trocar elas quando a gente quisesse, para aproveitar melhor as suas mecânicas e funções. Isso daria uma liberdade para se passar das fases e puzzles da forma que o jogador quisesse, e daria muito mais valor ao gameplay, que iria se diferenciar para cada pessoa que jogasse. Lembrando que o Grab Pack, segundo sua descrição, é sim um equipamento que possui mãos intercambiáveis, ou seja, a gente pode tirar a mão e colocá-la de novo a qualquer momento. A mão esquerda me parece estar sempre equipada com a mão azul, que parece oferecer menos habilidades únicas, mas faz todas as outras funções básicas muito melhor do que as outras. De qualquer forma, eu adoraria poder ter diversas mãos com várias habilidades diferentes e poder trocá-las a todo momento e ir combinando elas. Laranja com violeta, vermelho com verde, azul com branca seria muito legal. Isso enriqueceria muito o gameplay e daria uma profundidade imensa às mecânicas do jogo. Vai dizer que essa mecânica não seria uma mão na roda. Putz, eu faço um vídeo super legal e aí tenho a capacidade de estragar tudo com uma única piada de bosta. Mas e você? Qual a cor de mão que você acha que poderia aparecer no capítulo 3? E qual a sua função no Grab Pack? Deixe as suas ideias aí nos comentários e vamos debater o que pode vir para o nosso Grab Pack nos próximos capítulos de Pop Playtime. O meu muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!